Gracias a todos. Norma, Suze, muchas gracias por la invitación. Bien, tengo un dilema, si hablo en portugués o si intento hablar en español, porque si les parece bien, hablaré en portugués para asegurarme devagar. Sí, de que mi idioma esté presente. Portugués claro. devagar. Dijimos Sí. ayer que el idioma no sea un límite, sino una nueva posibilidad. Está bien, está bien. Bueno, compartiré en español las preguntas que preparé para esa charla, ¿está bien? Entonces, que me voy Está a perfecta. poner... Estoy mejorando, ¿no, Suze? Estoy Maravillosamente, maravillosamente. La Tan pronuncia genial. está mejorando un poco. Tan ¿no? es así que voy a aprender portugués, te lo prometo, Marta. Está bien, está bien. Adelante. No, lo está haciendo muy bien. O sea, Marta, genial. Está. Então, Bien. um pouco que vou abrir esse documento. Bueno, preparei como que 4 pontos em formato de perguntas. Aí está. Um pouco. Aí está. Bom, agora eu passo ao português. Eu falo despacio para que todo mundo possa me entender. Como eu comentei com a Susana e comentei também com outras amigas e colegas dessa rede, eu ando bastante preocupada e, enfim, tenho dedicado um tempo muito grande em conversas aqui no Brasil e também com alguns colegas europeus, especialmente colegas britânicos e colegas da Espanha, mas também alguns latino-americanos, acerca desse debate das crises combinadas que nós estamos vivendo. Se essas crises nos levam a pensar uma nova institucionalidade para o campo da cultura, das políticas culturais e da cooperação cultural. Né? Eu acredito que depois de uma pandemia que levou milhões de pessoas, que trouxe vários questionamentos acerca das desigualdades que nós vivemos, as questões das crises climáticas que estão colocadas para nós também, e, mais recentemente, uma guerra em território europeu que coloca a luz sobre a enorme quantidade de guerras que nós vivemos. Eu acho que se uma questão que essa guerra da Rússia e da Ucrânia nos traz é jogar luz sobre guerras invisíveis, exatamente por ela estar num espaço europeu, de alguma maneira vulnerabilizando pessoas brancas, né, que, em geral, não estão colocadas nesse lugar, tá? E que invisibiliza também o racismo pela qual pessoas latino-americanos, brasileiros, argentinos, africanos, vivendo num espaço, nesse momento, em território ucraniano, que sofreram um racismo ao tentar sair do território junto com aqueles que lá vivem há muito tempo. Então, eu acho que essa guerra ela nos traz a questão da visibilidade, a visibilidade da desgraça que é viver sob condições de guerra, e coloca também sob visibilidade como que é possível ainda termos na guerra a essência da resolução de conflitos. Tá? Isso para nós aqui do sul global, africanos, latino-americanos, colegas e povos do Oriente Médio que vêm vivendo isso de uma forma sequencial, não é estranho. Mas quando essa guerra toca a um território europeu, aí as questões mudam de figura. Então, a primeira pergunta que eu me coloco, que eu tenho me colocado na minha prática de trabalho é essa que está aqui. Ante aos imensos conflitos e crises que nós estamos vivendo hoje,
o que significa uma perspectiva cultural. E qual é o aporte específico da cultura, e em especial das mulheres que trabalham por e na cultura, que podem marcar uma diferença nesses cenários complexos que nós estamos vivendo hoje. Tá? Eu volto aos documentos de origem, aos documentos que nós estamos produzindo aí nos últimos anos, através das organizações internacionais ou na prática do nosso trabalho. E eu acho que existem palavras muito bonitas, ideias interessantes, mas que, de fato, precisam avançar para que a nossa contribuição ela seja mais central e não colateral. O Mondiacult, ele representa essa possibilidade, tá? Talvez de simplificar os instrumentos, talvez de colocar as pessoas no centro das decisões. Um exemplo prático é esse que a Suzy colocou no início aqui desse encontro. Na medida em que as instituições culturais europeias, as instituições culturais norte-americanas estão mimetizando nas suas ações as sanções na área econômica, bloqueando, cancelando, impedindo artistas intelectuais russos, conteúdos russos, filmes russos, de estarem nas suas programações já definidas, em que medida que a perspectiva cultural se diferencia das outras ferramentas e dos outros instrumentos que estão sendo utilizados na resolução desse conflito específico que está sendo colocado hoje. Isso tem gerado um debate imenso, enfim, colunas e artigos e ensaios, hoje, inclusive, de uma amiga muito querida, uma amiga que eu respeito muito, que vive em Portugal, mas que é grega, formada na Inglaterra e nos Estados Unidos, que ela diz que a cultura não é uma exceção. Ela coloca esse argumento, a cultura não é uma exceção. Em tempos de guerra, as instituições culturais não devem se valer de excepcionalidades culturais. Aí é uma pergunta que eu faço a esse grupo. Se nós não temos, se a cultura não é uma plataforma e um espaço de excepcionalidade que está inscrito em vários documentos, a crença de que nós podemos resolver problemas na base do diálogo e usando a memória como um conteúdo para produzir alteridade, o que nos diferencia das outras áreas e das outras dimensões da vida pública em momentos de crise. Esse é o meu principal ponto hoje, é o principal ponto que eu gostaria de levar para o Mondiacult. Afinal de contas, fora todos os documentos, as burocracias, a violência que cresce nos territórios latino-americanos, o que de fato é uma perspectiva cultural? Na prática, na vida real, quando nós estamos em situações de conflito. Tá? Então, a segunda questão, ela tem a ver com o nosso enfoque de gênero, a nossa maneira... só um minutinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perfectamente. Perfecto, sí. Sim? Sí. Sí. Ok. Bueno, então, ¿qué dicen los demás? Las demás. A questão de gênero, que também me parece uma questão que se coloca diante do primeiro dilema que eu coloquei como primeira pergunta, como primeira questão. Como nós nos asseguramos que a luta urgente por igualdade de gênero seja uma luta integradora e não exclua os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos netos,
mas que coloque, mas que esteja a serviço de um novo ethos de convivência. E aí aqui eu chego numa questão que também faz parte das minhas reflexões atuais, que é: qual a diferença entre a luta pelos direitos civis, pelos direitos constitucionais, por uma ampliação das oportunidades, tá? E a luta através de um instrumento identitário que muitas vezes nos leva a cancelar o outro, a bloquear a escuta do outro, a não permitir a evolução do outro através da crença de que um processo educativo faz parte da jornada da vida. Ele não está dado. Nós estamos numa cultura patrimonialista, uma cultura violenta, estamos vendo aí agora um exemplo, né, de tudo isso. Chegamos aqui na segunda metade do século XXI, resolvendo os nossos conflitos com base em invasões, em guerras, em destruição. Aprendemos pouco da crise pandêmica, aprendemos pouco. Como diz o meu xamã Yanomami, Davi Copenaua, o povo da mercadoria precisa aprender novas formas de existência. Tá? Os indígenas brasileiros e as mulheres indígenas brasileiras têm trazido um aporte fundamental para essa discussão, incluindo a questão de gênero. Né? Em que medida que nós construímos um ethos diferente a partir de uma perspectiva feminina e a partir de ferramentas que coloquem a luta num lugar de escuta e num lugar de convivência pacífica, sem abrir mão de que a luta é fundamental e que vivemos em situações de desigualdade e em assimetria de gênero. Tá? Essa também é uma questão que me parece urgente de ser colocada, porque muitas vezes, tanto na luta racial quanto na luta de gênero, o que eu vejo, o que eu percebo é que há uma mimetização dessa maneira patrimonialista, patrimonial, patriarcal de lutar. Tá? Então, é uma questão desafiante para nós aqui também. Terceira pergunta: como promover políticas e programas para expandir a consciência cultural? Ou seja, nós não estamos falando mais, eu não estou falando aqui, eu acho que isso, a exposição da Clara Mônica foi perfeita, quando ela coloca toda a questão territorial, a importância das formações. Eu estou colocando aqui uma perspectiva macro, de macropolítica, né? Que é a ideia de que nós precisamos construir novos imaginários coletivos que colabore para que as decisões futuras sejam diferentes das decisões do passado e das decisões do presente, sabe? As questões de mudanças climáticas, a questão dos refugiados, do desaparecimento de comunidades inteiras, a questão da Amazônia brasileira hoje não é só uma questão que afeta a mudança climática, ela afeta populações indígenas inteiras que estão sofrendo achaques, ameaças, mortes e violências e maneiras de produzir, maneiras de sonhar, maneiras de pensar, maneiras de se relacionar, visões de mundo que estão desaparecendo. Mas como lidar através de uma política cultural coordenada, orientada, usando o ecossistema cultural, museus, bibliotecas, programas, fontes de financiamento, que tenha na formação de um imaginário coletivo a ampliação de uma consciência maior
acerca desses temas urgentes. Não mudaremos as decisões só a partir de programas, mas talvez a partir de uma plataforma e de uma institucionalidade renovada que oriente a ação do ecossistema cultural também para um imaginário coletivo renovado. Tá? Bom, deixa eu abrir aqui. Não, peraí. Ok. São essas as 3 perguntas que me parecem que são relevantes também. E aí eu estou falando muito a partir do meu lugar, o lugar onde eu estudo, o lugar onde eu, de alguma maneira, tenho buscado contribuir, que se soma, talvez, às questões que a Clara Mônica trouxe anteriormente, que falam da vida e de um ecossistema que é fundamental para nós pensarmos o avanço, mas eu me faço essas perguntas anteriores. O que é uma perspectiva cultural que nos ajude a tornar o mundo um lugar menos conflitivo e menos violento? O que é uma perspectiva de gênero a partir dessa perspectiva cultural? Tá? Como nós nos relacionamos com as lutas e quais são os instrumentos e as ferramentas que nós usamos para tornar esse lugar da luta um lugar que ajude a provocar uma mudança, um câmbio significativo no resultado final que nós alcançamos. Tá? Então, eram essas as contribuições, e eu posso depois deixar essas perguntas aqui devidamente traduzidas por espanhol. Obrigada.